Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero entregar dois assuntos para você importantes. Primeiro, quero falar, claro, com certeza, desta grande quinta-feira que teremos de futebol. Teremos o campeão brasileiro e será definido nesta noite de quinta-feira, De um lado tem o Flamengo jogando contra o São Paulo, do outro o Internacional pegando a equipe do Corinthians também. Vamos falar sobre as possíveis escalações dos dois times e a expectativa, claro, do que envolve esse jogo também. E o Flamengo já ofereceu aí para os jogadores, uma premiação milionária caso venha a ganhar o Campeonato Brasileiro. Então fica até o final que eu vou te contar. Outro assunto que eu quero falar para você é uma possível ida de Renato Portaluppi para a equipe do Atlético Mineiro. Mas tem um porém. O Grêmio fez uma oferta para o Renato, ofereceu um aumento e eu vou te explicar como é que vai se tornar esse aumento pro Renato Portaluppi também, tá bom? Seja bem-vindo no canal, eu sou o Luiz Fernando, esse é o canal No Detalhe, aqui a gente fala só sobre futebol para você. Bom, pessoal, não quero ser redundante mais uma vez, quero pedir para você se inscrever no canal, O pessoal tá acompanhando os vídeos também, se inscreva no canal, deixa o like, tá caindo de paraquedas aqui no canal, não sabe o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí, Luiz Fernando? Que canal é esse? Esse aqui é o No Detalhe, tá bom? Criado em 2020 para você, lá no finalzinho de 2020, só falamos sobre futebol e trazemos detalhes, entrevistas, enfim, muita coisa aqui no canal, tá bom? Também, tá bom? Então, senta o dedo no like aí, se inscreva no canal, deixa o like que é importante e principalmente ative as notificações para você também, receber os nossos vídeos, beleza? Bom, vou falar aqui então sobre Renato Portaluppi e uma possível ida dele para o Atlético Mineiro. Informação que eu levantei da imprensa gaúcha, principalmente do repórter JB. O Grêmio fez uma oferta para o Renato. Como é que iria ocorrer essa oferta? O Grêmio ia fazer um reajuste salarial para o Renato. Não ia ser um aumento salarial, mas um reajuste, digamos assim, em cima da inflação, do que teríamos. Aumento aí de 5% a 10% no que seria o aumento de salário, Hoje o Renato já ganha perto da casa de 1 milhão na equipe do Grêmio e isso teria um reajuste. Bom, aí é um porém, O Grêmio já se esquivou daquela possível coisa de leilão, sabe? Eu dou mais, o time vem dar mais, o Grêmio se esquivou disso, tá? É um porém que eu quero deixar bem claro aqui no vídeo de hoje, tá bom? O Grêmio deixou claro também que não vai participar de leilão em relação a isso, Então, se para o Renato a proposta do Atlético, por exemplo, for melhor e ele quiser por causa de dinheiro ou por questões relacionadas ao futebol, que é melhor a estrutura, enfim, Aí o Grêmio já falou que vai deixar o Renato ir para a equipe do Atlético. Eu já trouxe aqui no canal algumas possibilidades, que já havia sido feita uma sondagem anteriormente em cima do Renato, que agora, enfim, o contrato dele termina em fevereiro e não há uma indireta ou até mesmo uma explicação do técnico em relação a isso, porque ele está focado na Copa do Brasil. Tem um jogo importante contra a equipe do Palmeiras, uma final a ser disputada. Então, por enquanto, o Renato não vai falar sobre esse assunto. Quem está tratando isso é o próprio empresário dele, o Gauchinho, que está em Belo Horizonte ouvindo a proposta do Galo. A proposta do Galo em relação a dinheiro é muito melhor que a proposta do Grêmio. O próprio procurador do Renato deixou bem claro que o Renato tem 7 propostas. Catar, Japão, futebol brasileiro e a do Atlético é a melhor para o Renato Portaluppi. Vai acertar? Não sei. E em relação a isso também o Renato sempre cobrou investimento do Grêmio, em contratar outros jogadores, formar um elenco, e o Grêmio já deixou bem claro que vai cortar investimentos, não vai aumentar o investimento porque ele percebe que tem uma folha salarial muito grande e vai cortar os investimentos em relação ao profissional, ao time profissional. Então, não sei, poderia ser uma possibilidade do Renato ir para Belo Horizonte, porque lá dinheiro parece que é o que não falta no Atlético Mineiro, Contratou Hulk, Nátio Fernandes, trouxe esses dias o Vargas, tá contratando mais jogadores e parece que para a família Menin, o Rodrigo Caetano lá tá entrando na mente dos caras e eles podem jogar dinheiro assim, na mesa e podem contratar o técnico que for. E o Renato, pelo que a gente levantou, a proposta do Galo é muito melhor e os investimentos que estão sendo feitos lá é muito melhor também. É um time muito mais competitivo,
né? Mas agora cabe entender se o Renato vai aceitar ou não. Isso só depois da Copa do Brasil será revelado. Bom, pessoal, outro assunto que não menos importante pra gente falar é claro, nessa noite de decisão de Campeonato Brasileiro, né? Teremos aí, né, o Flamengo de um lado contra o São Paulo brigando pelo título, do outro lado em Porto Alegre o Internacional brigando também pelo título contra a equipe do Corinthians. Teremos duas taças, uma em São Paulo, no Morumbi, e outra em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, e aí a CBF montou um palco muito legal em relação a isso, mais de 50 medalhas, né? Vai ser uma coisa aí bem grande, né? Mas apenas um gritará que é campeão brasileiro de 2020. Eu trouxe aqui uma possível escalação das duas equipes, né? Tanto do Flamengo como do Inter. Também vou trazer do São Paulo e do Corinthians, né? Dois times paulistas no meio de um time gaúcho e de um time carioca para ver quem vai ficar com o título, né? Mas o título ou é do Flamengo ou é da equipe do Internacional. Bom, o que tem que acontecer? O Flamengo, né, para ser campeão, apenas a vitória diante da equipe do São Paulo. Esse é o cronograma que o Flamengo tem que pensar, é a vitória. O Internacional tem que pensar na vitória e uma derrota ou empate do Flamengo diante da equipe do São Paulo para gritar que é campeão ou tetracampeão brasileiro. O Inter deve jogar de Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés Dourado, Praxedes, Edenilson, Vidal, né? Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto. Não deve mudar, o Abel não deve mudar, parece que deve ser o mesmo panorama do que ele enfrentou a equipe do Flamengo, né? Apenas a volta do Vitor Cuesta e a entrada do Heitor no lugar do Rodinei, que foi expulso no jogo contra o Flamengo. Do outro lado, o Corinthians tem alguns desfalques, né? E deve vir a campo com Cássio, Bruno Mendes, Gemerson, também o jogador Gil, o Fábio Santos, Ramiro Cantilo, né, o Cantijo, né, Gabriel Casares, Vital e Léo Natel deve ser o time do Corinthians para enfrentar o Internacional. Do outro lado, lá no estádio Morumbi, o São Paulo deve jogar de Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, Luan, Tietê, Wellington, Igor Vinícius, Daniel Alves, Luciano e Pablo deve ser o time do São Paulo. O Flamengo deve ir de Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não deve mudar. O Flamengo deve ser o mesmo que jogou contra a equipe do Internacional. E a gente espera aí que seja dois grandes jogos e que a arbitragem, pelo amor de Deus, não atrapalhe, né? E o VAR, pelo amor de Deus, só chame se for mesmo, né, para chamar e não atrapalhe também o futebol e faça o seu trabalho, tá bom? Grandes jogos hoje à noite, 21 horas e 30 minutos no canal aqui, a gente vai repercutir tudo isso muito mais, o pós-jogo, né, do que vai ser essa grande final, a gente vai trazer o campeão aqui também no canal no detalhe, tá bom? Grande abraço a todos, se inscreva no canal, deixa o like, corre lá, se inscreve se você não é inscrito, manda pro pessoal, manda pra família, manda pra todo mundo o nosso vídeo aí, pro pessoal se inscrever no canal também, visualizar a gente, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado por sempre acompanhar a gente, tô respondendo os comentários também, deixa sua opinião, quem vai ser campeão brasileiro? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir você, tá bom? Um abraço a todos e até mais.